Encerramos agora a nossa reunião de líderes. Eu vou aqui fazer algumas considerações e depois abrimos para as perguntas. Ontem à noite nós tivemos uma reunião com a presença do presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o líder do governo aqui na Câmara, José Guimarães, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, e também com o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues. Na pauta estava a recente decisão do governo de elevar o imposto sobre as operações financeiras, o nosso famoso IOF. E nós levamos aos membros do governo uma preocupação tanto da Câmara como do Senado de que essa medida foi encarada pelos parlamentares, os deputados e deputadas federais, principalmente na casa que eu represento, o senador Davi me disse que também o sentimento dos senadores e senadoras é igual ao sentimento da Câmara, de muita insatisfação com as medidas do governo que vêm a elevar tributos. E como nós temos compromisso com o país, nós não chegamos e pautamos apenas a matéria que derrubaria a decisão recente do governo. Nós chamamos para a mesa de negociação, como tem que ser, quem tem compromisso com o país, a pessoa tem que agir dessa forma, para entender as consequências de uma possível derrubada dessa decisão do governo. O ministro fez uma série de exposições lá sobre o que o motivou a tomar essa decisão e nós, ao final, entendemos que o mais prudente para o momento era termos um tempo, já que a semana que vem será uma semana de reuniões aqui com parlamentares que vêm de outros países participar do encontro dos parlamentos dos países que fazem parte do BRICS. Nós não vamos ter as sessões normais na semana que vem, na Câmara apenas na segunda-feira, com pauta que nós acabamos de definir, e esse período de mais ou menos 10 dias foi o período que tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado entenderam ser razoável para que o governo possa trazer uma alternativa a essa decisão de mudar, de elevar, melhor dizendo, o IOF. Da mesma forma que o governo também nos garantiu que pode ou não apresentar uma alternativa, o governo pode também, depois desses 10 dias, decidir que a decisão está mantida do IOF, isso também foi deixado claro pelo ministro da Fazenda. Nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o PDL, sustentando a decisão do governo. Isso foi dito de maneira muito precisa, muito pontual ao ministro Haddad. Então a nossa expectativa é que esse diálogo ele possa continuar acontecendo. O presidente da República ontem estava em viagem, hoje me parece já está em viagem novamente, então o presidente precisa tomar pé dessa situação para que a partir daí o governo possa apresentar essas alternativas. O que é que nós estamos defendendo, antes que perguntem? Que venham medidas mais estruturantes, que o Brasil possa enfrentar aquilo que é preciso, para poder entrarmos no momento de mais responsabilidade fiscal, e essa é uma fala que eu tenho feito. Nós temos defendido rever a questão das isenções fiscais, que o Brasil não aguenta a quantidade de isenções que hoje o nosso país tem. Se nós somarmos as isenções públicas e as isenções do setor produtivo, nós chegamos perto de R$1 trilhão. Nós precisamos discutir a vinculação das nossas receitas, nós precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública, porque só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico para que o Brasil possa ter cada vez mais a condição de explorar o seu potencial e ser um país que cresce, que se desenvolve, com justiça social, com geração de emprego, com geração de renda. O nosso intuito na presidência da Câmara é agir sempre com responsabilidade, com equilíbrio, mas também com muita firmeza para deixar claro qual é a posição do parlamento. Nosso país está cansado de aumento de impostos. Há um esgotamento aqui na casa com essas medidas. E nós estamos aqui de público comunicando que a Câmara voltará a avaliar na semana seguinte, a semana que vem, a pautar o projeto de decreto legislativo que susta a medida do governo para as operações
financeiras. Então, esse é o comunicado que eu gostaria de fazer e agora fico aqui à disposição das perguntas e esse foi o sentimento também do Colégio de Líderes aqui respaldado, aqui presente, para que o governo tenha esse tempo e a casa possa ir analisar essas possíveis alternativas a serem apresentadas. Quem vai organizar aqui as perguntas, Mônica? Pois não, queria que antes dissesse o nome e o veículo para que a gente possa... Antecipei, presidente. ICL Notícias da Luísa Vilela. Presidente, eu queria saber se foi feita alguma apresentação ou discussão a respeito de que faixa de renda da população seria afetada por esse aumento do IOF, porque, só desculpa a minha ignorância, mas a impressão que eu tenho é que seria apenas uma determinada camada da população, não seria tão genérico. E outra coisa, a gente está falando de necessidade de buscar gastos, economizar. O Congresso acaba de aumentar o número de deputados que a Casa vai ter. Também não seria um exemplo o Congresso não fazer isso? É importante dizer que nós, na reunião de ontem, não esmiuçamos a medida como um todo. Nós estamos analisando, até porque o governo deve apresentar essas alternativas, trazendo os impactos de cada ponto do decreto e será discutido ao longo da semana. Com relação ao papel do Congresso, é importante dizer que se nós pautarmos o PDL, que é a vontade majoritária da Casa, a atuação do Congresso, principalmente com relação a emendas, será bastante afetada com o aumento até do bloqueio que foi proposto pelo governo e também o aumento do contingenciamento. Então, para o Congresso, o mais importante nesse momento é dizer que a sociedade não aguenta mais o aumento de impostos, sabendo que as nossas próprias emendas também entrarão com uma quantidade maior do que o bloqueio e o contingenciamento que está proposto. Então, isso mostra o espírito público que o Congresso tem, que a Câmara dos Deputados tem em discutir essas matérias. Carolina Nogueira, elas demandam um tempo. Como sugerir isso de uma forma mais rápida? Olha, eu penso que quando nós temos um momento como esse, eu procuro sempre olhar de forma positiva as crises que enfrentamos, é quando, na verdade, as alternativas surgem para enfrentarmos os maiores e graves problemas que o nosso país tem. Nós entendemos que a solução que precisa ser dada tem que levar em consideração o restante do ano de 2025 e o ano de 2026. Existem medidas que, para serem tomadas, levam algum tempo, tipo noventena, medidas que têm que cumprir o prazo da anualidade. Tudo isso está sendo observado para que, dentre essas alternativas, possamos ter aí as possíveis saídas para resolver o problema fiscal. Presidente. O nome e o veículo. Presidente, Carolina Nogueira, do UOL. Além do senhor ter dado esse prazo para que o governo apresente nesses 10 dias uma proposta, queria saber se a Câmara, se entre os líderes, houve um entendimento de que vocês vão também apresentar algumas sugestões para ajudar o governo nessa medida. Nós temos falado muito sobre essas sugestões, eu tenho colocado, conversei demoradamente, até antes dessa reunião, com os líderes do PT, o deputado Lindenberg está aqui presente, com o líder do governo Zé Guimarães, com a ministra Gleisi, falando um pouco sobre essas alternativas, mas eu penso que a equipe econômica do governo é quem tem o respaldo, não é, e a responsabilidade dada pelo presidente da República de poder discutir essas alternativas. O que o Congresso está, e eu senti um ambiente de muita convergência hoje na reunião de líderes, é disposto a encarar pautas que antes eram pautas praticamente impossíveis de serem faladas aqui. Isso demonstra o sentimento que a Câmara tem de poder ajustar realmente as contas públicas. E eu penso que o governo tem que aproveitar esse momento para não tomar uma medida pontual de aumento ali de impostos, usando até um tributo que tem questionamento sobre a sua legalidade ou não, muitas vezes ali transparecendo uma atitude pontual, não uma coisa estruturante, meio que uma gambiarra, do que nós podemos discutir algo de médio e longo prazo, que eu penso que é isso que melhorará o ambiente econômico, e não apenas aumentou-se a despesa, aí vem, dá um jeito, aumenta mais um tributo. Amanhã aumentou mais a despesa ou a receita não foi condizente, se aumenta mais um tributo. Então, é essa instabilidade e essa insegurança que afugenta investimentos, é isso que faz o país não ter um ambiente econômico estável para que as nossas atividades e aquilo que vai ajudar a desenvolver o Brasil fiquem prejudicados. Então, se nós tivermos um planejamento de médio e longo prazo, demonstrando responsabilidade fiscal, sinalizando para que nós tenhamos
nessa estabilidade, a condução, por exemplo, de rever a nossa alta taxa de juros, dando ao governo, ao próprio ministro Haddad, que respeitamos e confiamos na sua atuação, é o que irá fazer, penso eu, o Brasil crescer e se desenvolver ainda mais. Tem alguma avaliação no prazo, porque todas as partes da Brasil CNBC, qual que é a sua avaliação com essas últimas declarações do ministro Fernando Haddad, que ele falou que caso a medida do governo fosse derrubada, ele iria acionar o STF e também iria congelar as emendas parlamentares. Para isso, fala no contexto geral, a avaliação da Câmara com essa declaração. A nossa avaliação, primeiro, dizer que a relação da Câmara com o ministro Haddad é de extremo respeito e confiança. Importante dizer que esta casa aqui não faltou em nenhum momento as medidas que foram enviadas pelo Ministério da Fazenda e pelo governo e foram aqui aprovadas, tanto aqui como no Senado Federal, e isso foi dito ontem ao ministro Haddad, renovando assim a nossa relação de muito espírito público nessas tratativas. Então, essa posição nossa com relação ao IOF é porque nós temos um ambiente que há 2 anos e 5 meses, todas as medidas que aqui chegaram visaram o aumento da arrecadação. Não chegaram medidas revendo despesas. E é isso que o Congresso tem cobrado, é isso que a sociedade tem cobrado. Isso foi dito ao ministro de maneira muito clara. E ao Congresso, à Câmara ou ao Senado tomar esse posicionamento, por exemplo, que venha a ser de derrubada do decreto do governo, o governo terá que buscar alternativas, que podem ser ou tomar outras medidas ou tentar, de certa forma, rever a posição do Congresso, que eu penso ser a posição mais equivocada. Se o governo caminha no sentido de querer resolver aquilo que é decisão parlamentar com o Poder Judiciário, eu penso que piora bastante o ambiente aqui na casa. Tanto é que nós não tomamos a decisão, porque tanto eu como o presidente Davi poderíamos ontem ter pautado o PDL. Com certeza teria sido aprovado aqui e no Senado, mas nós não fizemos isso. Por quê? Porque nós queremos construir a solução com o governo. Não há interesse do Poder Legislativo em tocar fogo no país. Nós temos compromisso com a nossa população, nós temos compromisso com o futuro do Brasil e penso que sempre em uma mesa, quando se sentam bem intencionados os poderes ali representados, é que onde verdadeiramente as grandes soluções aparecem. Em relação a todas essas medidas, a reforma administrativa, a revisão de gastos tributários, possível desvinculação do FIP, tudo isso é a longo prazo, mas existe uma necessidade do FIP para esse ano ainda. Alguma sugestão da Câmara, vocês conversaram em alguma coisa sobre o curto prazo, sobre o que pode ser feito para essa quantidade que precisa ser preenchida? Essa solução tem que ser apresentada pelo governo. Mas eu penso que nós não precisamos padronizar 25 e 26. Talvez tenha uma solução para 25, tenha uma solução mais estruturante para 26. Essa pode também ser uma solução. Mas nós temos que aguardar qual será a alternativa que o governo irá apresentar à Câmara e ao Senado. Presidente, o senhor citou o corte de benefícios fiscais. Outras tentativas, como o PS e exoneração, já foram problemáticas aqui no Parlamento. Como é que o senhor imagina que isso pode funcionar? Olha, eu imagino que com a convergência que nós encontramos hoje no Colégio de Líderes, e espero que seja a vontade majoritária da Casa, todos entendem que essa política de isenção fiscal que foi estabelecida no país de muito tempo, não é um problema desse governo ou do governo passado, é um problema que vem de outros governos, está no limite daquilo que o país suporta. E quando esse limite é atingido, nós temos que rever o que foi feito. É isso que eu penso que a Câmara, o Congresso poderá dar de contribuição, não ao governo do presidente Lula, mas ao país. Por quê? Porque a situação está se tornando ingovernável. Quem quer que venha a ser o presidente da República no outro mandato, com certeza encontrará um país com um orçamento cada vez mais engessado, com menos discricionalidade. E cada vez mais nós vamos empurrando para frente essa decisão. Talvez tenha chegado a hora de enfrentar esse problema, de colocar o dedo na ferida e rever e ajustar aquilo que não está correto. É isso que nós estamos nos dispondo a fazer, sabendo até que muitas das vezes são medidas antipáticas que precisarão ser tomadas perante a sociedade. Mas é muito melhor um remédio amargo que resolva o problema do que termos aí o nosso paciente claudicando, vindo até a ter chance de falecer, falando e fazendo aqui uma metáfora sobre a situação do nosso país. Para encerrar, Marina. Como, de fato, na prática, o Congresso pode colaborar. Um ambiente mais favorável à economia, sessão de fato, sobre necessidade. E a outra pergunta em relação a emendas, porque se tiver um congelamento, vão congelar emendas. Mas existe alguma forma
proposta de o Congresso também ceder o volume de emendas, da forma como age hoje na distribuição? Pode saber um pouco? Olha, primeiro dizer que na reunião de líderes agora já surgiu a ideia, é importante registrar que nós já publicamos ontem o grupo de trabalho da administrativa. Esse grupo terá 45 dias para apresentar a proposta, sendo coordenado pelo deputado Pedro Paulo. Agora, na reunião de líderes, né, sob sugestão do ex-presidente Arlindo Chinari e do deputado Cláudio Cajado, surgiu ali o pedido para a criação de um grupo de trabalho para rever essa questão das isenções fiscais. Nós vamos voltar a avaliar isso na semana seguinte, dependendo da alternativa que o governo apresente nessa situação do IOF. Então, isso demonstra o espírito público do Congresso de enfrentar temas que antes eram proibitivos aqui nessa casa. Por quê? Porque há uma consciência de que o nosso orçamento ele não sobreviverá da forma que está. E sempre quando se traz essa questão para as emendas, quando o Congresso está dizendo aqui que quer votar um PDL para assustar uma decisão do governo que afeta as suas emendas, quando o Congresso está dizendo que quer aqui discutir, o Congresso não, a Câmara, falando mais da Câmara, eu penso que o Senado também tem esse sentimento. Quando a Câmara diz que quer enfrentar isenções tributárias, quando a Câmara diz que quer discutir reforma administrativa, nós estamos dizendo com isso que há uma consciência geral na casa, pode até ter uma divergência ou outra, de que precisamos rever o modelo atual. E não é rever só do ponto de vista político, da polarização que hoje temos na casa, é rever do ponto de vista de país. Nós queremos que o Brasil dê certo. É isso que a Câmara dos Deputados defende e essa questão da crítica às emendas, o Congresso está pronto para dar a sua colaboração. Se todos forem cortar, o Congresso sabe que também as emendas deverão ser cortadas e reavaliadas. Esse não é um assunto proibido para nós. É importante deixar isso aqui claro. Em nenhum momento hoje, na reunião, se colocou preocupação com emenda. Nenhum líder, nenhum partido. Dizendo, vão cortar nossas emendas ou vão diminuir as nossas emendas se aprovarmos o IOF. Demonstrando o nosso espírito público e quero aqui também mais uma vez aproveitar para defender o instrumento da emenda. Criminalizar a emenda é criminalizar a política. É uma atribuição do Legislativo, é uma atividade típica e essas emendas elas têm levado desenvolvimento para muitos recantos do Brasil que passam a ser enxergados pelo trabalho parlamentar. Coisa que não aconteceria se ficasse aqui restrita aos gabinetes de Brasília, porque muitas das vezes as necessidades que estão nos rincões do país não conseguem chegar até aqui. Só chegam até aqui por causa da representatividade política. É importante aqui defender o instrumento da emenda parlamentar. Repito, não temos preconceito. Se for para dar contribuição ao país, eu penso que todos os poderes têm que dar. Não é só o poder legislativo, não. O poder executivo e o poder judiciário também. Obrigado.